Olá, tudo bem? Esse vídeo é referente à atividade de Físico-Química C, disciplina ministrada pela professora Cíntia Beatriz de Oliveira, e eu, Marcos Paulo, aluno da disciplina, vou falar um pouco sobre reações de oxirredução. Para que uma reação de oxirredução aconteça, é preciso que dois processos aconteçam simultaneamente. Esses processos são o processo de oxidar e o processo de reduzir. Dessa forma, para alguém oxidar, é preciso alguém reduzir, e vice-versa. Para entender o que é oxidar e reduzir, é muito simples. Basta entender que oxidar é dar elétrons e reduzir é receber elétrons. Logo, no momento em que alguém dá elétrons, é necessário que alguém receba esses elétrons doados. Algo que podemos observar está relacionado a oxidar e reduzir é o número NOx. Logo, se observarmos que o número NOx aumentou, isso quer dizer que essa espécie oxidou, ou seja, deu elétrons. Se observarmos que o número NOx diminuiu, isso quer dizer que a espécie reduziu, ou seja, recebeu elétrons. Em resumo, reduzir é receber elétrons e oxidar é dar elétrons. Quem oxida aumenta o número NOx, quem reduz diminui o número NOx. Outros dois termos também são utilizados, que são o agente redutor e o agente oxidante. Para entender, basta saber que quem oxida faz o outro reduzir e quem reduz faz o outro oxidar. Logo, quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Um exemplo simples para a gente entender uma reação de oxirredução e relacionar com o aumento e a diminuição do número do NOx é essa reação, onde o zinco sólido mais o cobre 2 aquoso forma o zinco 2 aquoso mais o cobre aquoso. Observando essa reação, vemos que o zinco saiu de zinco 0 para zinco 2 Logo, seu número de NOx aumentou, enquanto o cobre saiu de cobre 2 para cobre 0. Logo, o seu número NOx diminuiu. Assim, quando o número NOx aumenta, acontece uma oxidação. Quando o número NOx reduz, acontece uma redução. Assim, o zinco que saiu de NOx 0 para NOx 2 oxidou, enquanto o cobre, que saiu de cobre 2 para cobre 0, diminuindo seu NOx, reduziu. Levando em consideração outro raciocínio que já foi falado aqui, podemos dizer que o zinco é o agente redutor e o cobre é o agente oxidante. O zinco, ao oxidar, produz uma redução no cobre. Logo, ele é o agente redutor. Por sua vez, o cobre, ao reduzir, produz uma oxidação no zinco. Logo, podemos dizer que o cobre é o agente oxidante. Assim, causa uma ação contrária do que ele sofre. Com isso, quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Agora, dando continuidade ao assunto, vamos falar um pouco sobre pilha e sua representação. Na tela, temos uma representação de uma pilha que utiliza os eletrodos de zinco e de cobre. As pilhas, que também são conhecidas como células galvânicas ou voltaicas, são sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução. A pilha possui dois eletrodos, que nessa situação temos o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Em cada um dos eletrodos ocorre uma semi-reação distinta. Em um lado ocorre a oxidação e do outro ocorre a redução, que já falamos anteriormente. De um lado temos o ânodo e do outro temos o cátodo. Como podemos observar, os elétrons saem do ânodo e vão para o lado do cátodo. Na pilha, o ânodo
sofre oxidação, perde elétrons e é o agente redutor. Na pilha, o ânodo fica localizado no eletrodo negativo. Já o cátodo sofre redução e é o agente oxidante, ganha elétrons e fica localizado no eletrodo positivo. É importante lembrar que na pilha acontece uma reação espontânea, ou seja, quando uma transformação química ou física acontece sem a necessidade de ser provocada por uma influência externa. Isso quer dizer que o processo é espontâneo. Por outro lado, quando uma transformação química ou física precisa ser induzida para acontecer na direção contrária, elas são classificadas como processos não espontâneos. Ainda, relacionado à pilha e espontaneidade, podemos afirmar que a pilha tem potencial maior que zero e energia de Gibbs menor que zero, o que confirma ser um processo espontâneo. Voltando à nossa pilha, se observarmos, vemos os elétrons saindo do ânodo para o cátodo. Entre os dois lados, existe um elemento que está representado de verde. Esse elemento é a ponte salina, que serve para equilibrar a reação e leva esse nome de ponte salina porque, na maioria das vezes, ela é composta por um sal. Resumindo, a pilha é um processo que produz energia elétrica através de uma reação de oxirredução e é uma reação espontânea, por não precisar de interferência externa para acontecer. Por enquanto é isso e muito obrigado pela atenção.